Olá pessoal, boa tarde a todos. Como sempre, é muito prazeroso falar sobre a questão da arte relacionada à teologia, porque são dois assuntos que me interessam muito e, conforme nós bem sabemos, se estamos, mesmo que pouco habituados com a teologia de um Kuyper, com a filosofia de um Doivert, a gente sabe que todos esses aspectos estão de certo modo entrelaçados. Deus criou cada um deles, portanto todos eles e cada um deles remetem a Deus, fazem referência a Deus. Todos eles estão debaixo da soberania de Deus e por isso mesmo devem ser conduzidos de acordo com a palavra de Deus. Então, o cristão ele sabe que nada neste mundo existe isoladamente. Até porque só Deus é autossuficiente, só Deus é autônomo, só Deus é lei para si próprio. Todas as demais coisas são dependentes de Deus e dependem, portanto, da lei de Deus. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus e por isso mesmo elas se referem a Deus. Portanto, a arte, a literatura e a teologia, só para citar esses três elementos, tanto a arte quanto a literatura fariam parte do aspecto modal estético, da estética, a teologia é outro, mas todos eles, em última análise, se encontram em Deus. E é dever de cada cristão, de acordo com seus talentos, obviamente, fazer tudo isso, produzir boa arte, produzir boa literatura, produzir boa música, produzir boa e sadia teologia para a glória de Deus. E o título da palestra desta tarde é uma referência primeiramente ao Tolkien, ao escritor católico de Senhor dos Anéis, né? Talvez não, certamente a maior obra de fantasia escrita no século XX. E esse termo, o subcriador, é um termo que ele utiliza para tratar do papel do artista em relação a Deus, em relação à sua fé. O Tolkien, conforme alguns aqui certamente sabem, tanto pelo livro quanto pelo filme, ele em momento nenhum tenta expressar, tenta dogmatizar, tenta nos doutrinar com suas obras. É até difícil você encontrar alguma referência que possa fazer que você reconheça nele a marca do catolicismo, a marca do romanismo, né? Ninguém vai olhar assim e dizer, olha aqui presente a doutrina tal. Dificilmente. O próprio Tolkien, desde o início, ele fala que jamais buscou reproduzir na sua arte, na sua literatura, algo que fosse ainda que próximo de um cristianismo formalizado. O que ele nos brinda, aquilo que ele nos dá, na verdade, é uma obra profundamente cristã, mas indiretamente. Ele nos dá uma obra que é profundamente marcada pela cosmovisão cristã, mas que em momento nenhum cai em dogmatismo. Tanto que é preciso, de fato, um trabalho arqueológico, um trabalho de crítica literária muito apurada para reconhecer em Tolkien os símbolos, os sinais do cristianismo. E vários críticos literários já fizeram isso. O interessante, portanto, e que é o motor aqui da nossa conversa essa tarde, é a ideia de subcriação. Ou seja, o próprio ato criativo, daí a palavra criatividade, o próprio ato criativo humano, a própria criatividade humana é um dos aspectos da imagem de Deus no homem. Assim como Deus criou o mundo, assim como Deus criou todas as coisas do mundo, e principalmente o homem, e o homem ele criou a sua imagem e semelhança, o homem também é capaz de criar. O homem é capaz de deixar a sua marca, deixar evidências de sua personalidade nas coisas que ele faz, seja num simples vaso de argila, seja num banco que ele faça, ou mesmo nas obras de arte, no qual ali, por meio do seu estilo, ele deixa gravado, até mesmo depois de sua morte, as marcas, os vestígios e as evidências da sua personalidade. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês me acompanhassem é essa citação
de um livro do Tolkien chamado Sobre Histórias de Fadas. Não é sobre contos de fadas, não, é sobre histórias de fadas mesmo. É um termo que o próprio Tolkien criou para poder se referir a uma das suas ideias. E ele diz o seguinte: a percepção da imagem, a compreensão de suas implicações e o controle que são necessários para uma expressão bem-sucedida podem variar em vivacidade e intensidade, mas essa é uma diferença de grau de imaginação, não de espécie. A realização da expressão que confere, ou parece conferir, a consistência interna da realidade é, na verdade, outra coisa, ou aspecto que necessita de outro nome: arte, o vínculo operativo entre a imaginação e o resultado final, a subcriação. Então, tenham isso em mente, por favor, que a criatividade humana é um dos aspectos da imagem de Deus. E o ser humano, desde o princípio, sempre teve a necessidade de criar. Não é verdade? Sempre ele teve necessidade também de enfileirar, se eu posso dizer assim, ou unificar a sua própria autobiografia numa espécie de narração. Na verdade, toda a nossa biografia interna, a nossa própria personalidade, ela é marcada por uma narrativa. Dando um exemplo concreto, se alguém perguntar a vocês ou a mim por que somos assim, nós geralmente vamos contar uma história de nossas vidas. Ninguém vai listar os seus atributos e defeitos. Nós vamos, na verdade, tentar explicá-los contando a nossa história. Todo mundo tem uma história interna sobre a própria vida no seu interior. Todo mundo tem para si um filme, uma narrativa, um enredo, não interessa, sobre sua própria vida dentro de si. Ou seja, nós nos conhecemos por meio de narrativas. Nós nos damos a conhecer a outros, nós contamos quem nós somos a outros por meio de narrativas. Nós conhecemos outras pessoas por meio de narrativas. Nós conhecemos o Cristo revelado por meio da revelação que nos é dada parcialmente em forma de narrativa. Então, disso se deduz a necessidade da narrativa, a necessidade da criação, a necessidade de expressão do ser humano. E não somente de expressão, porque a expressão, você dizer as coisas, eventualmente essa expressão se desgasta. E por isso a necessidade de sempre trazer uma forma nova de contar as coisas. Daí a necessidade de sempre trazer um ritmo novo. Daí a necessidade de se pintar de forma nova. Daí a necessidade de fazer filmes com narrativas diferentes, com métodos diferentes de narração. Portanto, o homem, por ser imagem de Deus, ele sente a necessidade de também criar. Mas aí vocês perguntam, mas qual que é a relação? Tudo bem, existe uma relação entre a criação artística e a imagem de Deus, mas qual é a relação disso com o cristianismo? Qual é a relação disso com a revelação divina? Primeiramente, gente, a gente tem que lembrar que, num primeiro momento, a arte, como outras atividades do ser humano, ela esteve associada à religião. Alguns paleontólogos vão dizer que as pinturas rupestres continham ali alguma ideia mágica de invocação, ou algum tipo de celebração, algum tipo de ritual mágico que associava aquelas imagens pintadas nas cavernas com as atividades de caça ou qualquer outra dos primeiros homens. Ou seja, mesmo no entendimento assim da arte rupestre, ela sempre esteve associada com a religião. Não é, portanto, à toa que praticamente 2/3 da arte ocidental produzida é arte sacra, ou seja, a arte que foi produzida a mando da igreja, ou para a igreja, ou sob os auspícios da igreja. Nós sabemos disso, que a arte sacra, ela hoje, de certo modo, é incontestavelmente uma arte elevada. Ninguém vai contestar, por exemplo, as pinturas medievais, ninguém vai fazer isso. Mas não somente isso, é preciso distinguir primeiramente
o que nós e pessoas como Huckmacher vão chamar de arte cristã. A arte cristã, se eu posso utilizar esse termo, é o equivalente a essa arte sacra? É a arte feita sob os auspícios da igreja, para a igreja, a mando da igreja? Ou é simplesmente a arte produzida por cristãos, mesmo que não trate de temas bíblicos, temas da revelação? Essa é uma discussão que nem há tempo suficiente para abarcá-la, né? É uma discussão que vem se desenrolando há décadas, ao menos no meio reformado, mas apenas para lançar um pouco de luz, nós podemos dizer que a arte cristã não é arte sacra. É claro que a arte sacra é sim arte cristã, porque é produzida com temas bíblicos por cristãos na sua maior parte. Mas a arte cristã, conforme eu quero enfatizar, é aquela arte não somente produzida por cristãos, mas aquela arte motivada por um motivo cristão. É aquela arte não que trata necessariamente de temas cristãos, mas é uma arte que é feita para a glória de Deus. Você pega, por exemplo, livros, conforme eu citei, O Senhor dos Anéis, que não tratam de nada especificamente cristão, somente de forma indireta e simbólica, podemos dizer. Então não é um livro que trata sobre o cristianismo, não é um livro que trata diretamente sobre símbolos e crenças cristãs, mas é um livro que foi produzido para a glória de Deus. Outro exemplo bastante conhecido nosso são as obras de C.S. Lewis. Muitas vezes aquela obra está, de certo modo, transposta para alegorias, como é o caso de Aslan, no Crônicas de Nárnia, o leão que representa Cristo, ou em outros aspectos, nem sempre, como é a chamada trilogia espacial, Fora do Planeta Silencioso e outros 2 livros, mas é uma obra que, embora não trate também diretamente sobre crenças cristãs, ela foi produzida para a glória de Deus. E aí eu remeto aquilo, volto ao que eu disse no início. A arte em geral, não digo não só a arte cristã, mas a arte produzida por todos os povos, ela geralmente esteve associada com a religião. Ela foi feita para os templos de qualquer religião, não importa. Foi feita a mando dos sacerdotes daquela religião ou pelos próprios sacerdotes. E foram feitas também visando, não vou dizer propagação, mas a expressão daquela visão religiosa. Olha só o que o Kuyper tem a nos dizer no livro Sabedoria e Prodígios, um livro no qual ele trata justamente sobre a graça comum na arte e na ciência. Então aqui, obviamente, tratando sobre a arte, ele pergunta: ou não deveríamos, pelo contrário, reconhecer que quando de sua origem a arte teria sido capaz de aprender a andar, caso não tivesse sido sustentada pelas rédeas do sacerdote? Não deveríamos reconhecer que, tendo alcançado um desenvolvimento posterior, a arte poderia recorrer, por meio de todas as formas possíveis, a uma existência independente, autônoma e livre? Nesse tocante, podemos rememorar a educação com todos os seus ramos, um empreendimento que inicialmente, tanto entre pagãos quanto cristãos, se apoiou e foi sustentado pelo domínio do sacro e do santo, mas posteriormente pôde se firmar em suas próprias pernas e somente nessa posição independente desenvolveu sua própria essência. Ora, devido unicamente ao fato de que a própria arte era religião, então reparem, era religião, constituindo assim um elemento integral dela, foi que seu direito de independência pôde ser contestado. Conforme eu falei, portanto, pessoal, a arte ela começa unida à religião. Portanto, a arte cristã, no início, estava unida à igreja, estava unida ao sacerdócio. Era feito para as igrejas locais, para os templos e a mando da igreja. Só que não só a arte, mas vários aspectos, talvez todos os aspectos da experiência humana, foram, a partir de certo momento na história do Ocidente, se distanciando da palavra de Deus. A própria ciência, ao contrário do que muitos querem afirmar, ela não é uma produção, não é uma descoberta ou uma técnica que se
que vem à tona após o fim do domínio medieval na cristandade. Não é uma técnica que é feita fora da igreja, à parte da igreja. Não, a gente bem sabe que a própria ciência, ela é primeiramente, os seus princípios, ditas, ordenadas, enumeradas pela própria igreja, né? Não foram raros aqueles que eram sacerdotes e cientistas. Tanto que, se você ler um livro do padre Stanley Jack, que é filósofo da ciência e sacerdote católico, o livro se chama The Savior of Science, o Salvador da Ciência. Ele vai explicar de maneira bem filosófica e histórica como que a própria crença cristã na unidade de Deus, na soberania de Deus sobre todas as coisas, ou seja, não há um espaço no cosmos que não esteja sob a soberania de Deus, que não opere segundo a vontade de Deus. Então a crença na soberania de Deus, na unidade divina e na própria criação do homem em imagem de Deus foi o que possibilitou que o método científico viesse à tona. Então, houve um momento, porém, conforme eu disse, que não só o método científico começou a se afastar da lei de Deus, não somente a política também começou a se afastar de Deus. Não é verdade? O próprio Maquiavel vai dizer que vai instituir a virtude romana, a virtude, que não é no sentido que nós cremos, não é, mas no sentido da virtude heróica, vai ser o princípio pelo qual o governante deve se guiar. Então ele vai afastar a ideia de lei de Deus como regra de conduta humana, incluindo a política, e vai elencar a virtude heróica dos romanos. Então vai afastar política e moralidade, vai afastar a política da ética baseada na lei de Deus. A ciência vai se afastar e também a arte como um todo. Quando eu digo arte aqui, tenho em mente que estou falando de pintura, escultura, literatura, música e por aí vai. E a arte como um todo também se afastou da lei de Deus, se afastou da influência cristã sobre ela. Chamem como quiser, modernidade, renascença. A partir da renascença começa isso. Modernidade, humanismo, não importa. O ponto é que houve um momento, sim, de ruptura. Claro que essa ruptura foi, se eu posso dizer assim, gradual. Não aconteceu da noite para o dia. Mas, ao longo do tempo, isso foi se manifestando até chegar no momento em que nós estamos, que alguns gostam de chamar de tempos hipermodernos, tempos pós-modernos, pós-iluminista, ou como atualmente se chama, o tempo da pós-verdade, ou o tempo do pós-cristianismo. Não importa. O que é evidente e o que é, de certo modo, incontestável é que a religião, embora exista, embora por vezes se manifeste nos seus fundamentalismos, repare que estou utilizando religião amplamente aqui, não estou falando diretamente ou somente da fé cristã. A religião, embora se manifeste nos seus fundamentalismos, ela tem pouca relação ou pouca influência nas discussões públicas, né? Basta pensar em qualquer discussão que seja controversa para o cristão, por exemplo, a questão do aborto, e nós veremos que a religião tem muito pouca influência na discussão pública. Portanto, a arte também sofreu esse distanciamento. Hoje, pouco se dá para a arte se ela está sendo influenciada ou não pela cultura cristã, pela lei de Deus, pela influência do cristianismo e da igreja no mundo. E portanto, gente, à medida que a arte vai se afastando, quem já leu o Francis Schaeffer vai lembrar disso que eu estou falando, à medida que a arte foi se afastando do imaginário cristão, ela foi também caindo em, por assim dizer, visões naturalistas ou mecanicistas ou imanentistas da realidade. Ou seja, o horizonte espiritual, ou seja, de que há algo além deste mundo que nos criou e para o qual nos dirigimos, este horizonte espiritual foi se afastando, foi, de certo modo, até se fechando ao ponto que de repente desapareceu do imaginário dos homens.
Outro livro que trata disso de maneira muito rica, muito profunda, é A Imaginação Descartada, do C.S. Lewis, no qual ele mostra como a cosmologia medieval ela foi desaparecendo, ela foi sendo desprezada, né, gradualmente, até que, por fim, todo esse simbolismo ele se tornou hermético, ou seja, as pessoas não mais compreendem. Então, à medida que a arte foi se afastando desse horizonte de experiência, ela foi se encerrando, conforme eu falei, em naturalismo, na crença de que a natureza é o horizonte último de experiência humana, ou seja, eu só posso experimentar as coisas naturais, as coisas que estão no meu sentido, que estão, melhor dizendo, que são sensíveis a mim, que estão acessíveis ao meu sentido. Fora disso, não há nada. Mecanicismo, ou seja, todo o pensamento de Newton e também, de certo modo, o pensamento cartesiano, ele é mecanicista. Ele encara o mundo como uma grande máquina que opera de acordo com as nossas ações que geram reações. Como se o mundo fosse uma grande máquina no qual cada pessoa, instituição e elemento são pequenas engrenagens que funcionam conjuntamente para um bem maior ou para o simples funcionamento dessa máquina. Quando nós sabemos que o universo não é autônomo, o universo, assim como nós, lembrando o que eu disse no início aqui, o universo, assim como nós, dependemos da providência de Deus. O universo não existe à parte de Deus, o universo não é autônomo, o universo existe porque Deus o conserva. O homem existe e subsiste porque Deus o conserva. Então essa arte, ela foi se tornando também mecanicista. Ela foi agora pautando-se não mais no entendimento, numa visão espiritual, ainda quando o pintor, o artista, o músico, o escritor não era cristão, ele ainda tinha esse horizonte de experiência do cristianismo, ele tinha esse horizonte transcendental de experiência. Mas agora que esse horizonte se fechou, ele começa a pensar no mundo em termos mecanicistas, em termos naturalistas. E é claro, aí entra a questão, quem lembra na literatura quando estudou o realismo e o naturalismo? O Cortiço, quem já leu o Cortiço? O Cortiço, por exemplo, vai apresentar o homem simplesmente como um ser puramente biológico. É um ser que opera segundo os mecanismos, segundo as leis, principalmente as leis, não vou nem dizer darwinianas, mas spenceristas ou spencerianas. Spencer foi alguém que adotou a teoria de Darwin, mas a transportou para a sociedade. Então não foi Darwin que disse, mas Spencer, que a sociedade, na sociedade, melhor dizendo, prevalece a lei do mais forte. Isso foi Spencer quem disse, não Darwin. Então, o naturalismo transporta essa visão spencerista para a literatura. E aí o homem se torna um simples ser biológico, sem nenhum horizonte espiritual de experiência, submetido às leis naturalistas. O homem agora é um ser sujeito às leis naturais, assim como um verme, assim como um animal o é. Então vocês reparem, no momento em que os escritores se gabavam de ser os mais realistas possíveis, os mais naturalistas possíveis, eles estavam sendo os mais equivocados possíveis, porque qualquer um de nós sabe que o homem não pode ser reduzido à sua biologia. O homem não pode ser reduzido a uma massa de tripas, como diz Céline. O homem não pode ser reduzido a um agregado de átomos. O homem é, claro, um organismo biológico, mas não só. Ele é um ser criado à imagem de Deus. Ele é um ser histórico, é um ser que possui linguagem, é um ser que consegue se organizar juridicamente, é um ser, principalmente, cuja alma deseja a eternidade, conforme nos diz Eclesiastes. É um ser assolado, se eu posso dizer assim, pelo desejo de eternidade que Deus colocou no coração do homem.
Então reparem como que o fechamento para a cosmovisão cristã, para a visão de mundo cristã, influenciou na literatura, influenciou nas artes. É claro também, gente, que isso não foi um processo unânime. Sempre houve na igreja momentos de crise e momentos de reforma. Da mesma forma, Deus sempre separa para si um remanescente. Houve artistas, escritores, pensadores que foram contra essa corrente, não é verdade? Um exemplo básico, na filosofia moderna, que muitos chamam de antifilosofia, Deus levantou homens como Doivert, por exemplo, e toda a escola da filosofia reformacional, Stoker, Vollenhoven e vários outros, só para citar a filosofia. Na pintura também Deus separou pessoas, cristãos. Na literatura nem preciso dizer. Na literatura, citando alguns homens aqui mais conhecidos, T.S. Eliot, C.S. Lewis, Tolkien, que eu acabei de citar, e vários outros, Chesterton. Mas reparem, se a pessoa se fecha para esse horizonte espiritual, necessariamente a sua arte também vai se fechar para esse horizonte espiritual. Então relembrem o que eu disse no início, que o artista cristão não é aquele que trata exclusivamente de temas cristãos, mas aquele que é guiado pelo espírito cristão. É aquele que faz, produz, que compõe visando a glória de Deus. Mesmo que não trate especificamente de alguma coisa cristã, o modo como ele vai tratar será cristão. Então, dificilmente ele vai cair na armadilha naturalista de achar que o homem é um ser puramente biológico. Dificilmente ele vai cair na armadilha do realismo socialista de achar que o homem é um ser essencialmente econômico, de que todas as mazelas, aventuras, dilemas humanos podem ser reduzidos à questão econômica. A gente sabe que não. Ele não vai cair na armadilha historicista de achar que o homem é um simples produto da história. É claro que o homem é profundamente influenciado pelo seu momento histórico, mas ele não é determinado pelo seu momento histórico, porque ele é uma criatura criada à imagem de Deus. Então comecem a reparar isso quando nós falamos de arte e cristianismo. É algo muito mais complexo do que nós vemos hoje numa péssima produção artística de pessoas que se dizem artistas cristãos e fazem música péssima, mas com letra cristã, e acham que isso vai glorificar a Deus. É muito mais complexo do que pessoas que querem ser escritores cristãos, escrevem mal, péssimas histórias, mas que, por tratar de algo relacionado à igreja ou à Bíblia, elas acham que estão com isso glorificando a Deus. Não. Ser um artista cristão, se eu posso dizer assim, fazer uma arte cristã, é primeiramente fazer visando a glória de Deus. E segundo, ser movido por um espírito cristão. E terceiro, ser, por assim dizer, movido por uma imaginação bíblica, uma imaginação canônica. Eu vou voltar nesse slide depois. Pode passar, por favor. Vai no último, por gentileza. Eu vou tratar primeiramente disso aqui, depois vou voltar no anterior. Quando eu digo imaginação bíblica, reparem no segundo tópico aí, imaginação e cristianismo. O Kevin Van Hooser, que trata muito dessa questão da hermenêutica e da imaginação e do drama canônico das escrituras, ele diz algo interessante no livro Quadros de uma Exposição Teológica. Ele fala que nós, cristãos do século XX, somos muito propensos a imaginar que o cristianismo se resume a simples doutrinas. E não somente isso, de que a Bíblia é um conjunto de doutrinas. Claro, a Bíblia também é um conjunto de doutrinas, mas não somente isso.
A Bíblia, se eu posso dizer assim, ele retoma o teólogo católico Hans Urs von Balthasar, ele fala que a Bíblia é o grande roteiro desse drama da redenção. Deus e homem estão naquilo que ele chama de teodrama. Deus e homem estão numa relação dramática. Quando eu digo que dramática, não é porque é trágica, mas porque envolve a ação e a performance de ambas as partes, tal como num teatro. Homem e Deus, portanto, estão neste teodrama. O próprio Deus, desde o princípio, nós cremos nisso, ele predestinou aqueles que seriam salvos. Deus tem na sua mente, desde o princípio, toda a história da humanidade. Se podemos falar de futuro, é somente na medida em que Deus designou este futuro, em que Deus ordenou este futuro. O futuro não existe à parte de Deus. O futuro só existe porque Deus assim o planejou. Então a Bíblia, ela é essa grande narrativa no qual está ali sendo narrado a criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus e a consumação. A Bíblia, portanto, não pode ser reduzida a simples doutrinas. Ela é sim doutrina, claro, mas ela é mais do que isso. Ela é essa grande narrativa, ela é a revelação de Deus e sua ação no mundo e na história para trazer à tona o reino de seu Filho Jesus. Então percebam, quantas pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs, que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus, conhecem e por vezes se emocionam com as histórias da Bíblia. A Bíblia, por assim dizer, vai ser o tema da nossa próxima palestra. Ela é também literatura, ela é palavra de Deus e Deus, aprove a Deus valer-se, utilizar de gêneros literários para expressar a sua verdade. Então, portanto, muitas das vezes nós temos a mente repleta de doutrinas bíblicas, mas a nossa mente, ela opera de acordo com uma imaginação secularizada e não uma imaginação bíblica. E aqui é preciso, rapidamente, explicar o que eu quero dizer com imaginação. Muitas vezes a gente pensa em imaginação como se fosse algo ligado ao devaneio, ligado à ilusão, ligado até mesmo à ociosidade de pensamentos. A gente tende a pensar que imaginação é ficar simplesmente vagando com o pensamento para lá e para cá, sem pensar, sem cogitar na realidade. Na verdade, essa é uma visão materialista da imaginação. E quem se interessa pelo tema, recomendo novamente esse livro do Van Hooser. O Van Hooser vai explicar o seguinte, que imaginação, pelo contrário, é a capacidade humana de coerir, ou seja, de unir, de unificar elementos distantes um do outro, elementos diferentes um do outro, num todo, numa unidade. Ou seja, quando você vê um filme, quando você lê uma história, o autor, o escritor, o roteirista está fazendo justamente isso. Ele está pegando personagens que por vezes não têm relação nenhuma entre si, cenários diferentes, figurantes ali, aleatórios, e colocando tudo aquilo numa unidade narrativa que dá sentido a tudo aquilo. Imaginação, portanto, é essa capacidade de unificar coisas diferentes numa totalidade dotada de sentido. Trocando em miúdos, é como se fosse essa capacidade que nós temos de ligar os pontos e construir uma figura naquilo que até então eram simples pontos distantes entre si. Imaginação, portanto, é isso. E a Bíblia, na sua inteireza, não devemos esquecer, ela é um cânone. Nós falamos acertadamente que a Bíblia é composta de 66 livros, mas todos esses livros são perpassados por uma grande narrativa, que é aquela que eu citei anteriormente. A vontade de Deus, soberana, obviamente,
de trazer à tona, de inaugurar o reino do seu Filho Jesus, que vai reinar sobre a sua igreja. Se eu posso fazer uma metáfora aqui, a Bíblia, cada livro da Bíblia é como se fosse pequenas pérolas que são perpassadas por um grande fio. Esse fio, novamente, essa vontade soberana de Deus de instaurar, de preparar, óbvio, e instaurar o reino eterno de seu Filho Jesus. Então a Bíblia, na sua canonicidade, na sua inteireza, ela apresenta-nos uma visão do todo. Então reparem, muitas vezes nós temos uma concepção secularista, uma imaginação secularista. Quantos de nós já olharam para o mundo e viram antes um campo de batalha, uma arena onde o predador mais forte vence, não é verdade? E os fracos sucumbem? Quantos de nós, mesmo crentes ortodoxos, conceberam o mundo através das lentes darwinistas? Conforme falei, imaginando que o mundo é uma grande arena onde o mais forte sobrevive, somente o mais forte. Quantos de nós já adotamos lentes brutais e vemos o mundo como se fosse o império da força? E esquecemos que o próprio Deus, conforme diz Calvino, criou o mundo para servir de palco à sua glória. Esquecemos que o mundo é criação de Deus e de que, conforme Ele prometeu, Ele cuida até mesmo do pardal. Esquecemos que o próprio Senhor Jesus havia prometido que nenhum fio de nossa cabeça haveria de cair, se não fosse da vontade dele. Então reparem nisso. A nossa imaginação deve ser bíblica. O modo como enxergamos e unificamos os eventos, fatos, coisas do mundo deve ser ditada pela Bíblia e não pela cultura fora extra-bíblica. E esse é o grande desafio, porque muitos de nós sabemos, ensinamos doutrinas, somos ortodoxos, mas a nossa imaginação não é bíblica, a nossa imaginação não é canônica, a nossa imaginação não foi moldada pela palavra de Deus. Linguagem cristianismo e imagem cristianismo são dois pontos, ou melhor, esses três pontos, de certo modo, se encontram. Por quê? Lembre anteriormente que eu falei que o homem também é um ser de linguagem. Deus se revelou mediante linguagem. É claro que a revelação de Deus não é somente as suas palavras, mas também os seus atos. Não devemos esquecer isso. Deus revelou por meio de palavras e atos. Deus criou o mundo, Deus abriu o mar vermelho, não é verdade? Deus operou milagres. Mas até mesmo o modo como chegamos a conhecer esses atos nos foram dados pela palavra de Deus. O modo como chegamos a conhecer Cristo foi pela palavra de Deus, quer ouvida, quer lida. E aí você vê a importância de teólogos, hermeneutas e linguistas cristãos com relação à degradação da linguagem, principalmente a que ela vem sofrendo desde as correntes estruturalistas e pós-estruturalistas. Não vem ao caso aqui essas correntes, mas eu quero dizer o seguinte: é preciso valorizar a linguagem, porque o próprio Deus se revelou mediante a linguagem. Ele criou o mundo mediante a sua palavra, não é verdade? O escritor alemão Goethe, ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar, não ele, mas o seu Fausto, o homem que fez o pacto com Mefistófeles, um demônio, na hora de traduzir João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, ele traduz a palavra logos por ação. O homem moderno é isso, ele substitui a palavra pela ação. Ele esquece que Deus criou o mundo mediante a sua palavra.
Quantos de nós queremos convencer as pessoas da realidade do cristianismo por meio da ação e não por meio da sua própria palavra? Então, aquele que tem pretensões a ser escritor deve lembrar disso, que até mesmo os nossos meios de santificação, claro, é o Espírito Santo que opera a santificação, mas mesmo esses meios provêm da palavra escrita de Deus. O meio como Deus se deu a conhecer foi por meio da palavra escrita de Deus. O meio como nós anunciamos às demais pessoas, claro, é por meio da palavra oral, mas também da palavra escrita de Deus. E imagem, lembremos a minha primeira frase aqui: o homem foi criado à imagem de Deus. É claro que a queda deturpou, manchou, conspurcou a imagem de Deus no homem, mas à medida que este homem é transformado por Cristo e renovado pelo Espírito Santo, essa nova imagem, ou melhor, essa nova imagem sim, mas a imagem original do homem vai sendo renovada por meio da ação do Espírito Santo. O homem volta a ser de fato imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? E a imagem, gente, quando nós falamos de imagem, é bom ter isso em mente. A imagem nem sempre é uma imagem que chega por meio da luz aos nossos olhos. Existe na literatura a chamada imagem poética. Uma metáfora é uma imagem poética. Mas mesmo assim, uma imagem, retomando esse aspecto, que é essa comparação, que é essa analogia entre uma coisa e outra, ela só é possível porque Deus, ao criar o mundo, segundo a sua palavra, Ele criou um mundo que nos é inteligível, que nos é compreensível. Nós só podemos olhar para o mundo e achar sentido nele se formos iluminados pela revelação divina. Voltando, pode voltar por gentileza, para a gente finalizar. Mas aí você me pergunta, mas hoje em dia as pessoas têm definições distintas e inumeráveis sobre arte. O que é arte? É claro que essa resposta aqui não está tentando ser definitiva, óbvio que não. Mas há algo que eu posso dizer que é sim definitivo. Qualquer visão de arte que não leve em conta a questão da criação do homem à imagem de Deus e a visão de que tudo que existe está debaixo da soberania de Deus, qualquer visão de arte que não leve em conta esses dois pontos, ela vai ser uma visão autônoma e, portanto, apóstata. Quando eu digo apóstata, gente, esse termo é até bastante duro, mas quer dizer que no sentido de que ele está afastado da verdade divina, abandonou a verdade divina. Qualquer visão de arte que não leve em conta o homem como ser, como criatura à imagem de Deus e a soberania de Deus sobre todas as questões, sobre todas as esferas, se eu ignoro essas duas coisas, eu vou cair numa visão apóstata da arte. E essa é a visão bastante sucinta, e claro, ele não termina de definir aqui, eu fiz só esse recorte para a gente ter uma ideia geral. Quem quiser depois saber o que ele fala, leia um livro que é excelente, diga-se de passagem. Mas uma definição aqui temporária seria essa: a arte pode ser definida como beleza produzida pelo homem. Então, o homem faz parte, tem uma parte essencial na arte. A arte é produção do homem. Existe beleza natural, sim, foi criada por Deus, ou seja, a primeira beleza foi criada por Deus. Deus é o ser mais belo que existe, conforme os três transcendentais do período medieval e até mesmo do período platônico dizia: Deus é o sumo bem, é o bem absoluto. Deus é verdade absoluta e Deus é beleza absoluta. A arte pode ser definida como beleza produzida pelo homem e, como tal, tem muito em comum com a beleza natural. A beleza de algo produzido pelo homem está diretamente relacionada à sua significância, que, como tal, inclui sua função.
mas jamais é idêntica a ela. Um ornamento é belo se é significativo, ou seja, se ele possui sentido, apenas dando realce necessário àquele ponto, deixando mais claras a estrutura e a utilidade da coisa adornada e contribuindo com a vida e a beleza no ambiente humano. Uma brincadeira abstrata, não figurativa, com formas e cores, pode ser bela e, como tal, fascinar se significativamente faz do entorno, ou seja, do ambiente ao redor, um lugar mais agradável, mais humanamente habitável e, ao mesmo tempo, serve para o propósito do ambiente. Mas a arte humana pode expressar algo, em geral, ao retratar formas humanas ou naturais, contar uma história, cantar acerca de uma situação e assim por diante. Então, relembre, quando nós falamos beleza natural, devemos sempre ter em mente que é uma beleza criada por Deus, não uma beleza que surgiu espontaneamente ali. Claro que há uma série de processos geológicos, processos eólicos que talvez tenha produzido algo que nós achamos belo, mas em última análise tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Toda beleza natural é a beleza criada por Deus. E o homem, de certo modo, é um subcriador na medida em que ele, imitando Deus, seu criador, ele produz arte. A arte, portanto, ela é a beleza produzida pelo homem. E será uma arte cristã, não necessariamente se tratar de temas bíblicos, mas uma arte movida por um espírito cristão e que visa a glória de Deus.